aqui a gente vai pensar um pouco sobre as ideologias políticas, né, que surgem na Europa ao longo do século, desde o final do XVIII e vão ganhar espaço, né, principalmente ao longo do século XIX, que refletem as transformações sociais, políticas e econômicas pela que a Europa vivia, né, que a Europa viveu, na verdade, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Então, se a gente pretende entender o que era a Europa do século XIX, é fundamental que a gente entenda o que se pensava sobre aquele contexto, né? Quais eram as ideologias políticas que permeavam a sociedade europeia, né? Quais eram os debates políticos e econômicos que existiam em torno de todas essas transformações pelas quais, né, a Europa estava passando. Então, ao longo aqui das aulas, a gente vai comentar sobre o contexto histórico, né? O que estava acontecendo, quais são as transformações que vão ocorrer. A gente vai falar sobre o nacionalismo, a gente vai falar sobre o liberalismo, a gente vai falar sobre os socialismos, né? O socialismo utópico, o socialismo científico, a gente também vai falar sobre o anarquismo, né? Então, quer dizer, vamos comentar um pouco sobre algumas das principais ideologias que vão ali permear os debates, né, políticos da Europa no século XIX. Claro que a gente vai falar de maneira mais geral, né, para a gente poder entender mesmo de fato cada uma dessas ideologias. É preciso se aprofundar no estudo delas, mas para a gente ter uma ideia, né, mais ampla, a gente vai comentando aqui as principais características de cada uma delas, tá? Então, pessoal, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Qual é o contexto histórico do século XIX? Primeiro, o século XIX ele é produto de uma série de transformações sociais, políticas e econômicas que vêm ocorrendo ainda no século XVIII, né, lá do século XVIII, e entra no século XIX. Né? A gente está falando de transformações no modelo social, né, que existia, seja com a crise do antigo regime, seja com o advento do capitalismo e uma nova divisão social, né, a sociedade de classes, seja a forma política que os reinos e que as nações europeias passam a assumir ao longo do século XIX. Né? Para isso a gente tem uma série de eventos e processos históricos ocorrendo que vão afetar profundamente a forma, né, da Europa de ver o mundo, né? Quer dizer, a forma de pensar o mundo ela se transforma muito profundamente em decorrência de uma série de processos. Que processos são esses? A gente tem a Revolução Industrial, que alterou profundamente as relações econômicas, né? Que foi elemento crucial no próprio desenvolvimento e consolidação do capitalismo como sistema econômico. Né? Então, uma transformação profunda. As relações, né, passam agora a se fundamentar principalmente no quesito econômico. Então, as relações econômicas elas vão tomando espaço, né, dentro da sociedade industrial. A gente vai ter isso chega inclusive a determinar, né, de certa forma, a própria divisão da sociedade entre os mais ricos e os mais pobres, aqueles que possuem mais riqueza e os que não têm. A gente vai ter a Revolução Francesa, né, que representou uma transformação social e política muito profunda para a Europa e que no século XIX inteiro os ecos da Revolução Francesa eles vão ser sentidos em 1930, em 1948 e ao longo, né, do século XIX, nas diversas revoluções e movimentos que ocorrem durante o século XIX. A Revolução Francesa ela colocou fim, né, à sociedade do antigo regime, né, vamos dizer assim, minando aquela sociedade de ordens, né, de estados, trazendo novas perspectivas, a ideia de nação, né, o nacionalismo que passa a aflorar após a Revolução Francesa, a noção do povo como agente político, a própria ideia dos estados, né, como resultado, né, e como elemento atrelado ao povo, né, de maneira geral. Então, quer dizer, tudo isso vai trazer uma série de transformações e ideias, né, que vão fazer com que a Europa e os diversos grupos sociais passassem a nortear suas ações a partir dessa nova forma de ver o mundo. Né? A Revolução Francesa, por exemplo, também ela vai trazer à tona, né, o questionamento aos regimes absolutistas e a exaltação das repúblicas e dos estados, né, do Estado de Direito, como elemento fundamental, dos direitos
do ser humano, né, do homem, do cidadão, que foi fundamental ao longo do surgimento da Revolução Francesa. Então veja que são muitas coisas ocorrendo e que transformam profundamente a sociedade europeia entre o 18 e o 19. Né? Então, quando a gente fala dessas ideologias, nacionalismo, liberalismo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, essas são perspectivas, são formas de ver e de lidar e de pensar essas transformações que estavam ocorrendo naquele momento. Então, algumas dessas ideologias vão perceber essas transformações de forma vamos dizer assim, positiva, né? Ver essas transformações como algo natural e que deveria ser aprofundado. Outros vão ver isso de forma crítica e vão pensar nessas transformações como transformações que aprofundaram as desigualdades e pensam formas diferentes de se organizar. Então, esse contexto social, ele gerou, né, ele deu a possibilidade de se pensar essa realidade de diversas formas. Né? O aprofundamento das desigualdades sociais, né? Então a Revolução Industrial ela é um elemento fundamental nesse processo, né? O advento do capitalismo como elemento econômico vai trazer à tona, né, o agravamento dessas desigualdades e aí se vê, né, uma migração intensa do campo para as cidades, cada vez mais as cidades mais populosas, e consequentemente com uma desigualdade social cada vez mais evidente, né? Então tudo isso faz parte desse contexto. Acrescenta aí também o surgimento das nações, né? A nação como nós entendemos, né? O fortalecimento dessas nações e a definição dos nacionalismos, a criação, né, dessa comunidade imaginada que é a nação, né? E aí aqui a gente vai ter um longo processo que vários dos reinos europeus vão passar, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, que é a de construir um sentimento, né, de nacionalismo, um sentimento de pertencimento a essas nações. Também faz parte desse processo. Né? E aí eu tirei aqui um trechinho. Né? Então, muitos analistas perceberam que o desenvolvimento do capitalismo, embora produzisse um aumento nunca visto na produção de riquezas materiais, não significou a eliminação da pobreza, muito pelo contrário, a intensificou. O aumento da riqueza não significou a sua distribuição pelos diversos setores da sociedade, mas concentrou-se nas mãos dos mais ricos, da burguesia ou dos capitalistas. Então, quer dizer, cada vez mais, em vez a Revolução Industrial, ela transformou a forma de produzir, né? Então, produzindo agora numa escala nunca antes vista, numa velocidade nunca antes vista, mas essa aceleração do processo de produção não significou a sua distribuição ou a distribuição das riquezas provenientes dessas transformações. Tá? E aí é justamente em decorrência desse contexto todo que surgem as ideologias, algumas contrárias a forma como a sociedade estava organizada, outras que apoiavam o modelo como ele estava sendo estabelecido. Então, as ideologias políticas do século XIX elas são consequência desse contexto social. Né? Um contexto social marcado, né, principalmente por essa profunda desigualdade, né, e essas transformações no âmbito da política, no âmbito econômico, no âmbito social. Certo? Então, a primeira das ideologias que nós vamos comentar é o nacionalismo. O nacionalismo que é uma das que vai estar presente, né, uma das ideologias que vai estar presente, de certa forma, nas diversos reinos aí, europeus do século XIX. E o que é o nacionalismo? O nacionalismo, pessoal, é o sentimento de pertencimento a um povo, né? Nação, cultura, que compartilham uma série de características comuns. Então, fazer parte de uma nação, né? A nação ela é um conjunto, né? É um conjunto que envolve povo, território e um estado. Né? Isso é uma nação, tá? Para quem não sabe. Uma nação é o conjunto composto pelo povo que vive num determinado território e que é governado por um determinado estado. Esse povo, ele está sujeito a essa ideologia que é o nacionalismo. E o nacionalismo ele é o sentimento de pertencimento. Vou usar o Brasil como exemplo, tá? Mas isso vale basicamente para qualquer nação. O sentimento de pertencimento significa dizer que eu, né, devo, dentro da perspectiva do nacionalismo, sentir pertencente ao povo brasileiro. Então eu me considero brasileiro porque eu sinto que eu faço parte desse povo, né? Ou seja, que eu pertenço a esse povo. E quando eu digo que eu pertenço, o que é que eu quero dizer com isso? Que
compartilho com as demais pessoas que fazem parte desse povo algumas características comuns, que são a língua. Então, se a gente pega o Brasil é uma nação? Sim. Possui um povo que compartilha uma série de características comuns? Sim, vamos ver. A língua. Nós compartilhamos. O português é uma língua falada no Brasil todo, né? Então nós compartilhamos a mesma língua. Nós possuímos um Estado unificado, um governo? Sim, né? A gente tem um governo que se organiza de determinada forma. No nosso caso é uma república federativa, aí tem lá os poderes, né? Bonitinho. Mas que estabelece uma série de leis unificadas, que a gente chama de Constituição, né? No Brasil existe uma lei unificada que representa o nosso Estado, que é a Constituição Federal. E essa Constituição ela é seguida, obrigatória em todos os países, todos os estados do país, né? E essa Constituição ela vai fazer o quê? Ela determina, ela unifica os pesos e as medidas, quer dizer, o Brasil tem o sistema métrico, né, como sistema de peso e medida, né? Então, o peso aqui no Brasil é em grama, né? A unidade de peso é o grama e a unidade de medida é o metro. Então, onde eu for no Brasil, mede-se em metro e pesa-se em grama. Então, isso é um estado unificado. Tem uma moeda? Tem, né? Uma moeda única, né? Que é o real, né? A nossa moeda, o dinheiro no Brasil válido, né? Nacional é o real. Então, para onde a gente vai, a gente usa o real para poder comprar coisas no Brasil. Tá? Existem leis unificadas? Sim, como eu falei, né? A Constituição ela é um exemplo disso. Então, qualquer estado do Brasil obedece às leis da Constituição. Como o Brasil é uma república federativa, existem algumas leis que existem, por exemplo, no Ceará, que não existe lá em São Paulo, que não existe no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas são leis locais, leis que não podem alterar a Constituição. Então, isso pode, mas a Constituição é obrigatória para todo mundo. Então, também é um Estado unificado. Temos símbolos nacionais? Sim, né? Nós temos bandeira, nós temos hino, nós temos heróis nacionais, né? Tem tudo isso aí que faz parte da construção desse imaginário que é a nação, né? Então a nação seria essa ideia, né? De que todos nós pertencemos a esse povo porque compartilhamos essas características comuns. Além disso, nós também compartilhamos uma cultura, né? Ou várias culturas, ou ainda uma cultura composta de culturas, né? Então a gente tem uma série de elementos culturais, de práticas culturais que são identificadas como pertencentes ao povo. Vou pegar uma em específico, o futebol, né? O futebol ele é considerado um elemento cultural, né? Forte dos brasileiros, né? Então é um elemento identificador, né? Cultural que é identificador. O samba, por exemplo, também é um elemento identificador cultural, né? Que é considerado partilhado por todos nós. Então são elementos que vão trazer essas características. E claro, temos uma história em comum, né? Afinal de contas, nós possuímos uma história do Brasil, né? E essa história do Brasil seria a história que seria compartilhada por todos nós brasileiros. Então, olha só, isso é uma nação, né? Então, quer dizer, o nacionalismo, ele não existiu sempre, tá? Por isso que a gente diz que a nação ela é uma comunidade imaginária, nem sempre existiu nação. A ideia de nação ela foi criada, foi construída, por isso chamada de comunidade imaginária também, tá? E aí, a gente pode estabelecer uma certa diferenciação, né, entre o que seria o nacionalismo e o patriotismo, porque muita gente às vezes acaba confundindo uma coisa com a outra e não necessariamente é a mesma coisa. Né? Então, o nacionalismo está mais no âmbito da ideia, né? Afinal de contas, é o sentimento de pertencer a uma nação, de pertencer a uma comunidade, né, nacional. Então, aqui está mais no âmbito do sentimentalismo, da ideia, da emoção e tudo mais. E o patriotismo ele está muito mais ligado a uma prática, né? Uma prática, a uma ação que fundamenta-se, claro, né? Também numa ideia de pertencimento. Mas o patriotismo está muito mais ligado a essa ideia de agir em prol da nação. Então, quando você age em prol da nação, você está sendo um patriota, né? Um nacionalista, mas também um patriota, né? Patriota porque age a favor dessa nação. Então, aqui é uma diferencinha básica, né? Uma diferençazinha básica que muitas pessoas às vezes não têm ideia. O desenvolvimento dos Estados-nação, né? Ele foi um desenvolvimento bem lento, né? Então, e ele vai cada Estado-nação, e aqui é uma coisa muito importante, cada país, né? Cada nação que se pretendeu como nação,
teve um processo diferenciado. Então, por exemplo, o Brasil teve um processo de construção do seu nacionalismo, que é de um jeito. A França não, é diferente. Então, cada país vai passar por um processo próprio de desenvolvimento do seu Estado-nação, né, de construção do seu nacionalismo. Então, e aí também, cada país vai desenvolver esses elementos comuns que vão identificar o seu povo. Né? Alguns, pessoal, vão ter mais facilidade. Por quê? Porque era uma nação mais antiga, porque o Estado já era formado por um povo que existia muito tempo antes. Outros não, outros vão ter bem mais dificuldade. Por exemplo, o Brasil é um dos países que teve, né, e ainda tem, de certa forma, uma certa dificuldade em construir esse nacionalismo porque tem uma origem muito complexa, né? Porque existiam vários povos, porque a origem, né, do Brasil é uma origem marcada pela violência da colonização, pela invasão estrangeira, pela guerra. Então, é bem mais complicado do que, por exemplo, a França, que já que remonta, né, ao Império Romano, à ocupação do território da França pelos gauleses, né, depois pelos francos e por aí vai, dando origem aí e quase numa história contínua, né, que dá origem à França. Então é bem diferente, né, de cada um para cada um. Outra coisa importante é que, paralelamente ao nacionalismo, a gente vai ter o movimento romântico, né? O romantismo, como movimento artístico, ele também contribuiu para o desenvolvimento do nacionalismo. Tá? Por quê? Porque o romantismo, ele expressou aí, nas obras, né, dos românticos, os artistas, eles vão expressar o quê? A exaltação da liberdade contra a opressão, o nacionalismo contra a influência estrangeira, vão fortalecer esse sentimento, vão valorizar o idioma, né? Idioma local, idioma nacional, o folclore, os elementos tradicionais, né? Então, ao mesmo tempo, exaltavam a pátria, as tradições. Então, o romantismo vai trazer isso de forma muito evidente. Um exemplo bem claro disso, que aqui no Brasil, se a gente pegar, é o José de Alencar. Né? José de Alencar vai lá no Iracema e ele vai estabelecer muito dessas características de construção de um ideal nacional, né, representado aí numa obra literária, né, no caso da Iracema. Então, quer dizer, também o movimento artístico ele vai colaborar, né, tanto na literatura, como na música, como na pintura. Tudo isso vai trazer elementos que vão ajudar a construir esse sentimento de pertencimento. Tá? Também, pessoal, o nacionalismo ele tem algumas questões, vamos dizer assim, problemáticas, né? Que são duas aqui fundamentais, né, que a gente pode trazer. Primeiro, ele pode fundamentar o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a perspectiva de julgar os povos a partir da minha cultura, né? Então, por exemplo, sei lá, eu sou brasileiro. O brasileiro é conhecido, por exemplo, por ser muito carismático, né? Empático, gostar de abraçar, de dar beijo e tal. Enfim, é uma pessoa muito... O brasileiro é conhecido por ser muito acolhedor, né? Nesse sentido. E aí eu que sou brasileiro digo, sei lá, os ingleses são muito frios, porque eles não se cumprimentam, porque eles só se cumprimentam distantes, né? Não são que nem a gente, não gosta de abraço, não gosta de beijo. Então, são muito frios. Essa é uma perspectiva, né, etnocêntrica, né? Por quê? Porque eu estou julgando o outro por aquilo que a minha cultura é. Então, essa perspectiva, ela gerou também, né, alguns problemas em relação às noções, né, de cultura. Por exemplo, a Europa sempre se viu como modelo civilizacional, ou seja, quis impor o seu modo de ser às demais culturas. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente falou sobre, sei lá, a catequização dos indígenas, por exemplo. Né? Era uma obrigação, uma imposição aos indígenas do modo de ser europeu. E a mesma coisa vai acontecer na África. Né? Você vai obrigar, vão se impor a forma de ser europeia aos povos africanos. E também a forma de etnocentrismo. Então, a Europa, os países, né, justamente inflados por esse nacionalismo, vão querer impor o seu modo de ser aos povos diferentes, muitas vezes não respeitando as particularidades dos povos, vendo esses povos como selvagens, como bárbaros, como inferiores. Esse fortalecimento, crescimento do nacionalismo também levou a esse tipo de sentimento, né, de surgir na Europa ali o chamado etnocentrismo, né, e isso foi bastante complicado. Outro problema é a chamada xenofobia, né, que é a aversão, literalmente, às culturas diferenciadas, né, aos estrangeiros de maneira geral. Então dá para ver isso no próprio romantismo. Então, essa aversão àquilo que é estrangeiro também foi fundamentalmente
fortalecida pelo nacionalismo, porque a partir do momento que o nacionalismo cria, né, essa ideia de uma comunidade que compartilha, né, característica, quer dizer, que traz pontos em comum, né, e que, enfim, dividem ali um território, cria-se também aquilo que não faz parte dessa comunidade. Então, a partir do momento que se cria a comunidade, cria-se também aquilo que não faz parte da comunidade. E quando se cria esse que não faz parte da comunidade, também aí surgem aí sentimentos, muitas vezes, de aversão a esse outro que não faz parte da comunidade, né? Então, o nacionalismo muito exacerbado, muito forte, vai levar também a esse esquema aí de segregação, né? De aversão ao estrangeiro, de perseguição aos estrangeiros, justamente em decorrência disso. Isso aqui é fundamental. Entender o nacionalismo é fundamental para se entender, por exemplo, movimentos do século XX como o fascismo e o nazismo, que são movimentos etnocêntricos, são movimentos nacionalistas e são também movimentos xenofóbicos, né? Então, quer dizer, aí elementos que o nacionalismo ele vai trazer e que vão, né, complicar aí lá na Europa ao longo do século XIX e do XX também, né? Então, também o nacionalismo passa a ser usado como justificativa para a exploração de outros povos. Como eu falei, dentro desse ponto de vista etnocêntrico, a Europa, os países da Europa vão se ver como as nações que eram modelo para o mundo, né? E isso vai justificar a sua exploração sobre demais povos, né? Por exemplo, uma justificativa que vai ser usada durante o movimento imperialista da Europa, lá no século XIX, era de que os europeus eles tinham o fardo de civilizar, né? Olha só, levar a civilização às sociedades atrasadas. Olha só como esse é um ponto de vista etnocêntrico. Quer dizer então que o modelo europeu é o civilizado e os outros seriam então os atrasados, né? Então quer dizer, essa é uma perspectiva, tá bom? Liberalismo refere-se, né, principalmente à ideia de liberdade e em específico à ideia de liberdade individual, né? Quando essa ideia de liberdade individual, né, do direito individual sobrepor, né, de maneira geral, a ideia de coletivo. Tá? Então essa é uma premissa, de certa forma, básica na ideia, no liberalismo, né, que é a valorização da liberdade individual em sobreposição à ideia de coletivo. Tá? E aí, pensar o liberalismo, a gente pode pensar inicialmente da seguinte forma, né? O liberalismo, de maneira ampla, quando a gente fala liberalismo, ele pode ser percebido em diversos aspectos e ele pode se diferenciar dentro de cada uma dessas perspectivas, né? Então, o liberalismo ele pode ser percebido na sua forma social, política ou econômica. Aqui a gente vai comentar principalmente dentro da perspectiva político-econômica, né? Já que a gente está falando aqui principalmente, claro que eles dialogam, tá? Tem características comuns que vão caracterizá-lo, né, de maneira geral como liberalismo. Mas aqui a gente vai pensar um pouco mais dentro da perspectiva político-econômica, né, que é a forma como ele vai ganhar a sua vamos dizer assim, sua expressão ao longo do século XIX. Foi, né, sem dúvida, foi a das doutrinas aí político-ideológicas do século XIX, aquela que provavelmente se difundiu de uma forma bem mais ampla e que esteve, né, enfim, que apareceu nos diversos países. E aí você pode perceber a Inglaterra, a França, enfim, né, a Europa como um todo e também a América lá no século XIX e também no século XX vão adotar o liberalismo como sistema, né, como sistema econômico principalmente, né, como um modelo aí de pensamento econômico. E aí, para a gente poder entender isso, é fundamental que a gente entenda, né, o que significa, quais são essas características do pensamento liberal, no caso aí do liberalismo econômico, né, pensado lá no século... começa no século XVIII, né, porque é importante destacar que o liberalismo, de maneira geral, e claro, o liberalismo econômico, ele já era pensado lá no iluminismo, lá no século XVIII, tá? Isso é importante lembrar disso aí. Então, as primeiras reflexões sobre o liberalismo, né, surgem lá no século XVIII, mas digamos assim que a prática do liberalismo ela vai se efetivar realmente ao longo do século XIX, tá bom? Então, o que o liberalismo econômico ele vai trazer de característica? Primeiro, pessoal, defende a ideia de propriedade privada, né? A ideia de claro, a ideia de liberdade individual, que essas duas ideias estariam vinculadas de certa forma, inseparável, né? Então, liberdade individual e propriedade privada são duas características fundamentais do liberalismo, né? A propriedade privada aqui sendo representada como, vamos dizer assim, os meios, né,
de produção de riqueza, tá? Então isso é importante destacar isso, a propriedade privada vista como elemento, como direito inalienável, direito nato, né? Para os liberais, né? Para o liberalismo econômico, o ser humano, o homem, ele nasce já com alguns direitos que seriam aí inalienáveis. Isso o John Locke, lembra lá do John Locke, o iluminista, né? Ele já trazia lá no segundo tratado, né, do governo civil, ele já traz isso, né, a ideia de que nós nascemos com alguns direitos que são inalienáveis. Inalienável é aquilo que não pode ser retirado, né? Então nós temos alguns direitos fundamentais que ninguém, nem o Estado, nem ninguém poderia retirar. Seriam eles a liberdade, né? A liberdade, e aí quando a gente fala de liberdade, falando de liberdade geral, então a liberdade individual, ela seria um direito inalienável. A propriedade privada, né? O direito à propriedade privada, ele também seria inalienável, e a busca da vida, né? A vida e a busca da felicidade seriam aí os direitos fundamentais, né? Que seriam inalienáveis, não poderiam ser tirados. Então a propriedade privada sendo entendida aqui como o meio, né, o meio de produção de riqueza, e aí quando a gente pensa em propriedade privada, pode pensar aí no sentido amplo, tá? A fábrica, a máquina, enfim, a ferramenta, tá? De maneira bem ampla. Ou seja, aquilo que produz riqueza de alguma forma seria aí, na perspectiva aqui do liberalismo, a propriedade privada. E essa propriedade ela deveria ser garantida, né? Todos teriam o direito de possuir a propriedade privada. E a liberdade individual, o que quer dizer principalmente a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, tá? A liberdade de, enfim, viver. Então a liberdade individual ela é defendida acima de tudo, né, pelos liberais. Aqui, e aí, claro, né, a própria ideia de liberdade individual ela também contrasta com a ideia de Estado, né? Se o Estado ele existe para controlar, né, para estabelecer os ditames, o controle, as regras, as leis do que pode e o que não pode ser feito, a própria ideia de Estado ela iria contra a ideia de liberdade individual, né? Porque o Estado determina o que a gente pode e o que a gente não pode fazer por meio das leis, né, das instituições. Por isso o liberalismo político e também o liberalismo econômico defende a ideia de Estado mínimo, né? Estado mínimo entendido aqui como um Estado que interfere minimamente na liberdade individual ou nas relações econômicas, tá? Então, por exemplo, dentro da perspectiva política, o Estado mínimo ele vai ditar minimamente, o mínimo possível, o que alguém pode ou o que não pode fazer, né? Então, a ideia é justamente aí da liberdade individual contrastando com a ideia de Estado. Só que, muito cuidado, porque, por exemplo, muita gente acha assim, os liberais defendem a liberdade do indivíduo e a ideia de liberdade individual, ela de certa forma contrasta com a ideia de Estado, a partir do momento que o Estado determina o que pode e o que não pode ser feito lá, por meio das leis e tudo mais. Então o liberalismo ele não quer que o Estado exista? Não. Né? Isso é uma coisa muito importante destacar. Para os liberais, o Estado ele é um mal necessário. O Estado ele deve existir para manter a ordem social, né, e garantir que esses direitos sejam mantidos, mas é um Estado que ele tem que intervir o mínimo possível, tanto na vida individual como nas questões econômicas. Para os liberais, o Estado não deve intervir de nenhuma forma, né, ou pelo menos intervir minimamente nos assuntos econômicos ou na liberdade individual. Então, o Estado mínimo é uma característica fundamental do liberalismo. Tá? Essa é uma ideia. E aí também a questão da tributação, né? Então, por exemplo, para os liberais, né, a ideia de tributo, a ideia de imposto, ela seria uma ideia a ser combatida, né? Já que eles querem que o Estado seja mínimo, e a ideia a ideia de pagar impostos e tudo mais, né? Contraria, né, essa ideia de liberdade individual, de poder escolher ou não, ou ainda de intervenção econômica, né, já que o imposto ele vai intervir diretamente no preço das mercadorias ou na quantidade, por aí vai, tá? Olha só, o liberalismo ele é um fundamento do capitalismo, né? Então o capitalismo que a gente conhece, o capitalismo de hoje, o capitalismo lá do século XIX, ele era fundamentado, né, na própria ideologia liberal, né? O liberalismo foi, sem dúvida, o motor do capitalismo aí. E esses valores que o liberalismo ele traz como importantes, como inalienáveis e tudo mais, são valores que vão contribuir para a consolidação do capitalismo como sistema econômico. Né? Então, o capitalismo e o liberalismo são
são coisas que aí estariam lá no século XIX, ali inseparáveis, né? Estariam juntos, e que foi, de certa forma, o liberalismo ele foi um dos pilares, né? Que consolidou o advento do capitalismo ao longo do século XVIII e, claro, principalmente ao longo do século XIX. Outra característica fundamental do liberalismo econômico é a ideia de livre concorrência, né? A ideia de que, ou também chamar de livre iniciativa, tá? A mesma coisa. Quer dizer que qualquer pessoa pode fazer, vender, produzir o que ela bem entender, né? E isso independente de que outras pessoas já façam, que na verdade, dentro da perspectiva liberal, é benéfico que as pessoas concorram, né? Então, sei lá, se eu vendo, sei lá, lápis e outra pessoa quiser vender lápis também, ela pode. Ninguém pode impedir ela de fazer isso. Dentro da perspectiva, olha lá, da defesa da liberdade individual. Ela pode fazer o que ela bem entender. Né? Então, se eu vendo lápis e outra pessoa resolve vender lápis também, né? Isso seria bom, porque geraria concorrência entre nós dois aqui, os comerciantes, que, enfim, produziríamos, né, buscaríamos novas formas de produzir, novas tecnologias, enfim, isso faria, né, com que eu precisasse sempre melhorar o meu produto para que eu pudesse me destacar em relação ao outro. E isso é a mesma coisa com ele, né, para que ele possa se destacar e que ele possa concorrer, né, que ele possa ganhar os meus clientes e tudo mais, ele tem que produzir um produto melhor que o meu, mais barato, multifuncional, com novas tecnologias, enfim, alguma coisa tem que ter a mais para que a gente possa, né, para que ele possa ganhar os meus clientes, para que ele possa vender mais que eu, e eu também quero vender, vou também buscar, né, novas formas de inovar para que eu possa concorrer. Então, na perspectiva do liberalismo, a concorrência ela seria algo benéfico, né? Porque tanto geraria o progresso tecnológico, né, como também, né, favoreceria aos consumidores, já que o preço aqui também ele seria elemento, né, de concorrência. Então, se os preços forem muito diferentes, isso vai gerar um equilíbrio também dos preços, né? Então, a livre concorrência ela seria um elemento fundamental dessa perspectiva, né? E é um elemento que existe até hoje, né? É só você pegar, vou sempre dou esse exemplo, as marcas de celular, né? Sei lá, tem as marcas aí, um bocado de marca, né? A Samsung, sei lá, vamos botar aqui a Samsung e a Motorola e a Apple, né? Então, quer dizer, as três aí toda hora estão produzindo celulares novos, com novas tecnologias, novos elementos, buscando angariar aí, né, mais clientes, né? A Motorola quer tomar os clientes da Samsung, a Samsung quer tirar os da Apple, e assim gera ali uma concorrência que vai levar ao progresso tecnológico, né? Um faz o celular que tem uma câmera, outro faz com que tem duas, outro faz que tem três, e aí isso geraria essa disputa que, dentro da perspectiva, né, social, na lógica do liberalismo, seria benéfica para a sociedade como um todo, porque gera o progresso técnico, o progresso tecnológico, né? E também há um certo controle aí, né, econômico, né, no caso dos preços, né, das demandas e tudo mais. E aqui você tem, né, justamente um dos elementos centrais dessa ideologia, né, que do liberalismo, que é a ideia da mão invisível, né, de que a oferta e a procura vão determinar, né, as leis do mercado aí, né? Então, o Estado ele não precisaria intervir na economia, porque a economia ela se fundamentaria nessa lei, né, na lei da oferta e da procura. Ou seja, a ideia de que a mão invisível do mercado ela autorregula a economia, né? Por isso a teoria da mão invisível, né? Porque o que é a lei da oferta e da procura? Quanto maior a oferta de um produto, menor a procura, né? Isso significa dizer que aquele produto ele vai ser desvalorizado. Se há menor procura, né, se tem uma oferta muito grande, a oferta é maior do que a procura, o produto ele vai ser desvalorizado, o preço dele vai cair. A mesma coisa ocorre o inverso, né? Então, se há uma procura muito grande e uma demanda muito pequena, o produto ele tende a ser valorizado, que vai fazer com que os preços daquele produto se elevem. Então, isso pode ser percebido ainda hoje, né? Essa ideia, né? Essa relação, ela ainda existe no mercado, na nossa economia. Então, é só você imaginar que, por exemplo, sei lá, quando você tem seca e, sei lá, a oferta de feijão ela cai muito, sei lá,
pouco feijão para vender, o preço, e aí a procura é bem intensa, né? A procura é muito intensa, então o preço tende a subir bastante, né? Enquanto que quando você tem muita oferta, sei lá, na época de colheita, na época que é uma colheita muito abundante, os supermercados estão lotados aí de feijão, sei lá, e, e aí o preço cai drasticamente, né? Às vezes chega a dobrar ou dividir pela metade. Então, às vezes quando você tem uma oferta muito pouca e uma procura muito grande, o preço dobra. Quando você tem uma oferta muito grande e uma procura menor, esse preço reduz, né? Então, quer dizer, essa ideia, né, esse equilíbrio seria gerado por essa mão invisível, né? Essa mão invisível que é norteada por essa lei da oferta e da procura. Então, por isso não haveria necessidade do Estado intervir, né, diretamente na economia. Esse é um princípio fundamental do liberalismo. Tá? Aqui também o liberalismo vai trazer a ideia de que isso aqui é uma lei pensada pelo David Ricardo, né, de que a mão de obra, né, primeiro, né, o Estado não deve intervir nas relações entre os empregados e os empregadores, né, a relação de trabalho, a relação econômica de trabalho, ela não deveria sofrer intervenção do Estado de nenhuma forma. Essa é uma perspectiva do liberalismo. E os liberais vão defender a ideia de que o valor da mão de obra, né, o valor do contrato da mão de obra, ele deveria se fundamentar no mínimo necessário para a sobrevivência do trabalhador, né? Então, quer dizer, o valor mínimo da mão de obra seria aquele referente ao mínimo necessário para a sobrevivência. Essa é uma lei que vai fundamentar também, né, a discussão aí sobre a situação dos salários, porque anteriormente, lá no início da Revolução Industrial, a gente sabe que a situação de salários ela era bem complicada, né? As pessoas recebiam muito pouco, né? Dependendo da situação, do sexo, da idade, faria com que os salários fossem ainda menor, muitas vezes sendo insuficiente para a própria subsistência daqueles trabalhadores. Então, essa é uma lei que o liberalismo vai trazer à tona, né? Essa ideia de que o salário ele teria que se basear no mínimo que o trabalhador precisa para sobreviver. E também está, né, ligada à própria lógica de reprodução do próprio sistema capitalista, né? Na ideia de que é preciso receber um mínimo que possa gerar um consumo, né, para que esse consumo possa alimentar o processo de produção e venda e salário e consumo que vai fazer, né, o próprio sistema funcionar. Tá? Então, aqui é um exemplo disso. Também aqui eu não coloquei, mas vale ressaltar que o liberalismo ele também é uma doutrina que traz como elemento fundamental a ideia de meritocracia. Tá? E o que é a meritocracia? É de que as recompensas, vamos dizer assim, né, enfim, sociais, elas deveriam ser fruto do esforço individual. Então, a ideia de mérito, né? Então, é a partir do esforço individual que se obtém uma determinada situação. Então, qualquer pessoa estaria sujeita ou poderia atingir qualquer coisa. Então, sei lá, o mais pobre poderia se tornar milionário. Basta, né, que ele se esforce, né? E aí a forma como ele vai se esforçando dentro dessa sociedade, né? E aí o que ele recebe é produto desse esforço dele, né? Não existe essa ideia por exemplo, o liberalismo não é uma doutrina que defenderia, por exemplo, a ideia de assistência social, né? A ideia de que o Estado deve dar algo a alguém, né? E sim que as pessoas, né, devido à sua liberdade individual, possam buscar das diversas formas possíveis, se esforçar da forma que puder, para, em troca desse esforço, desse mérito, receber algo em troca, né? Então, essa é a ideia de meritocracia que existe dentro do liberalismo, ainda hoje também. Então, alguns dos principais pensadores do liberalismo são John Locke, né, um dos principais, e aí o John Locke vai trazer principalmente a ideia algumas bases do liberalismo dentro da sua perspectiva política e também dentro da sua perspectiva econômica. O Adam Smith, que é de certa forma considerado o pai do liberalismo econômico, né, que é quem vai estudar a fundo a ideia do liberalismo dentro, né, da lógica econômica, que aí ele estuda isso lá no ensaio sobre a riqueza das nações. E o David Ricardo, que vai trazer aí, né, por exemplo, a lei férrea dos salários lá nos princípios da economia política e tributação. Claro que existem outros economistas, né, que vão contribuir para o desenvolvimento do liberalismo lá no século XIX e tudo mais, e depois disso também.
tá? Mas de maneira geral, né, o liberalismo ele se caracteriza por essas questões. Quer entender um pouco sobre liberalismo? Vale a pena. Claro também que vale a pena ler, né, os livros desses autores. Fundamental para se pensar essa doutrina. E aí, é o Adam Smith, né? Para quem não conhece o Adam Smith, nunca viu aí, tá aí o Adam Smith e aqui o David Ricardo. Tá? Alguns dos pensadores aí de grande importância do liberalismo econômico. Tá bom? Mais uma das ideologias. Aqui eu coloquei o seguinte, pessoal, eu coloquei socialismos no plural. Né? E aí alguém perguntaria, professor, por que socialismo no plural? Não tem só um não? Pois é, no século XIX, a gente costuma dividir de duas formas, né? O chamado socialismo utópico, que é o que a gente vai comentar hoje, e o socialismo científico, que é o que a gente vai comentar na próxima aula. Né? Basicamente, eles se diferenciam bastante, né? Apesar de ambos proporem, né? Porque a ideia do socialismo é justamente a solução, né? Seria aí a resolução dos problemas sociais fundamentais gerados pela ordem social pós-revolução industrial. Né? Então, basicamente, os socialismos eles surgem como correntes de pensamento, tanto o socialismo utópico como o socialismo científico surgem como correntes de pensamento que buscavam a resolução dos problemas sociais que surgem após a revolução industrial. Né? E que problemas sociais são esses, né, de antemão? O que a gente tem, pessoal? Na virada do século XVIII, século XIX, a sociedade europeia, né, e principalmente naqueles países onde a Revolução Industrial ocorre de forma mais profunda, passou por transformações realmente drásticas. Né? Então, o que vai acontecer? Cada vez mais se evidenciava, né, o abismo, né, os abismos sociais, a desigualdade socioeconômica, né, e isso, né, em uma crescente aparentemente sem precedentes. Né? Então, assim, as fábricas, né, a gente tinha a superexploração, né, dos trabalhadores, jornadas excessivas de trabalho, de 14, 16 horas diárias, a baixa remuneração, né, então quer dizer, enquanto os grandes proprietários, né, lucravam rios de dinheiro, os trabalhadores recebiam pequenos valores, né, pela sua força de trabalho, a exploração da mão de obra feminina, infantil, né? A gente lembra que lá na Europa do século XIX você vai ter a utilização da mão de obra feminina, da mão de obra infantil como mão de obra mais barata do que a mão de obra masculina, né? Então geralmente as mulheres recebiam menos e as crianças recebiam menos ainda. Decorrente disso, você tinha problemas sociais graves, né, em relação à desigualdade. Por exemplo, o acesso à educação, que para grande parte dessas crianças, né, filhos de trabalhadores, de famílias mais pobres, não conseguiam obter o acesso à escola, né, em decorrência das jornadas excessivas de trabalho e tudo mais. Fora isso, aí nem direito você não tinha, né, nenhum, né, basicamente os trabalhadores não possuíam direito algum, nem de greve, nem de férias, nem nenhum tipo de segurança, né, do trabalho. Os acidentes de trabalho eram constantes. Então, cada vez mais essa sociedade industrial ela vai começar a evidenciar, né, o abismo socioeconômico que passa a surgir dessa revolução industrial. Então, cada vez mais essa perspectiva, né, essa demonstração de uma desigualdade que até então, né, só crescia, vai levantar, né, justamente uma série de questionamentos acerca dessa realidade social. Né? Então, cada vez mais os pensadores, né, aqueles que se ocupavam, né, das questões intelectuais, vão começar a questionar, né, esse contexto no qual havia um desenvolvimento tecnológico avançado, né? A gente vai ter um processo de mudança tecnológica muito rápido, a invenção das máquinas, da locomotiva, o aumento da velocidade, tudo isso numa transformação realmente profunda, com a Revolução Francesa e com as revoluções, na verdade, da Europa, né? A partir de 1830 e tal, você vai ter uma defesa cada vez maior pela igualdade jurídica, porém, contudo, todavia,
essas transformações de forma nenhuma garantiram a igualdade social e econômica. Então, apesar de toda essa transformação no plano tecnológico, no plano jurídico, a desigualdade social ela permanecia e ela continuava se aprofundando. Então, os socialismos, né, no plural que eu estou colocando, vão propor, vão buscar, né, respostas, vão buscar soluções para esses problemas sociais, né, principalmente a questão da desigualdade. Né? E aí é aqui que a gente vai entrar de fato no socialismo utópico. Então, o socialismo utópico, o nome já diz muita coisa. É importante destacar um fator, tá, pessoal? Os socialistas utópicos não se autoproclamavam socialistas utópicos. Isso é uma coisa muito importante de se salientar. Tá? O termo socialismo utópico foi cunhado pelo Friedrich Engels, né, e o Marx, né, quando eles vão se referir a esses primeiros socialistas. Esses socialistas se autoproclamavam socialistas. Tá? Só isso, não utópicos. E por que eles chamam esses socialistas de utópicos? Né? Porque na perspectiva deles, né, do Marx e do Engels, as soluções, vamos dizer assim, que esses pensadores vão propor, elas não eram aplicáveis, elas seriam idealizadas, elas seriam inalcançáveis, por isso utópicos. Né? Então, utopia, né, o nome utópico faz referência a uma obra lá da Idade Média, do Thomas More, né, que é Utopia, né, que é justamente no qual ele fala sobre uma sociedade ideal, uma sociedade imaginária, né, uma sociedade perfeita que era inalcançável, por isso ele chama de utópico. O utópico é porque... e aí, claro, né, esses pensadores eles de fato não vão apresentar uma forma clara, né, de solucionar esses problemas. Então, cada um vai meio que propor uma ideia que geralmente vão manter a ordem social mais ou menos no que ela já era, né, sem abalar muito profundamente a ordem social. Até porque, né, e essa é uma crítica que o Marx e o Engels vão fazer depois, né, que socialistas, eles, em grande parte deles, eles eram burgueses, né, já que eram proprietários de fato. Então, são aqui três, né, a tríade clássica. Existem outros pensadores, mas aqui os clássicos do socialismo utópico são Saint-Simon, Charles Fourier e o Robert Owen. Né? Eles vão ser teóricos, pensadores acerca, né, da realidade social daquele momento. Eles viveram esse período, então, de certa forma, buscaram encontrar aí medidas, ideias que solucionassem. Acho que dos três aí, o Robert Owen, né, é um dos que mais, vamos dizer assim, vai tentar praticar, né, aquilo que ele pensou. Né, ele era um industrial, ele era um dono proprietário de fábricas, então ele vai meio que tentar aplicar aquilo que ele pensava na sua fábrica. Tá? Então, quer dizer, eles vão propor ideias, mas essas ideias elas eram muito pontuais e de maneira geral não resolviam, né, o problema do todo. Tá? Vejam só, então eles defendiam de maneira geral, né, aqui eu sintetizei um pouco das ideias dos três, né? Então eles defendiam a melhoria das condições de vida, né, dos operários. O próprio Robert Owen chega a reduzir as jornadas de trabalho, ele cria espaço, né, escolas ali dentro das suas fábricas para as crianças, né, que enfim, os pais trabalhavam e tudo mais. Então havia de certa forma um consenso, né, entre os três aí de que era necessário melhorar as condições de vida, principalmente das classes trabalhadoras que, né, viviam em condições bem difíceis. Né? A gente já falou sobre a condição de vida das classes trabalhadoras lá na Revolução Industrial e vimos, né, o quão era difícil. Tá? O Saint-Simon, né, é um dos que vai defender a ideia mesmo de colaboração das classes sociais. Né? Na perspectiva deles, né, era possível atingir, né, uma espécie de harmonia social. Né? Eles vão defender, por exemplo, uma sociedade, como eles diziam, né, sem os ociosos, né? Porque eles vão definir assim, existiam os colaboradores, vamos dizer assim, né? Aqueles que vão ser os produtores, os industriais, os banqueiros, os intelectuais, aqueles que, vamos dizer assim, têm uma função na sociedade, e tem aqueles que teoricamente não teriam, né? Principalmente os nobres e tudo mais. E eles vão defender a ideia de que era possível chegar a uma sociedade mais igualitária por meio da colaboração e da harmonia social. Né? Então havia até mesmo a crença, né, de que
de certa forma, a burguesia ela abriria mão, né, dos seus privilégios e tal, em prol dessa harmonia, dessa justiça social. Esse é um dos fatores também pelo qual o Marx e Engels vão chamar, né, eles de utópicos. E na teoria desses pensadores, em nenhum momento, né, a propriedade privada, né, ela é colocada em questão. Então, defendiam a manutenção, né, da propriedade privada e, de certa forma, das classificações, vamos dizer assim, né, da desigualdade entre aspas, né, mas das classificações sociais. Né? Então, ainda existiria o industrial, né, o empresário, o banqueiro e os trabalhadores da mesma forma, cada um assumindo a sua função dentro dessa sociedade. Então, dentro de uma sociedade harmônica, isso poderia gerar uma sociedade mais igualitária. Aqui é um pensamento mais próprio do Charles Fourier. Né? O próprio Charles Fourier vai dizer que, para poder, por exemplo, para solucionar, né, uma série de problemas sociais, a violência, né, o desemprego, né, que existia em grande escala e que era utilizado pelos próprios capitalistas, né, para poder explorar ainda mais, né, a mão de obra, já que como havia uma massa muito grande de desempregados, os valores dos salários eles eram bem baixos, né, justamente porque havia mão de obra demais. Então, o Charles Fourier, por exemplo, vai propor a criação do que ele chama de falangistérios, né, que seriam espécies de comunidades autônomas, agroindustriais, né, que basicamente eram uma comunidade que seria, né, criada aí, poderia ser criada pelo governo, onde as pessoas viveriam coletivamente, né, dentro dessas comunidades. Então, elas teriam espaço para elas viverem, para elas poderem trabalhar, e elas trabalhariam naquilo que elas, vamos dizer assim, né, tivessem maior desenvoltura e a remuneração delas seria baseada nisso. E, enfim, produziriam para a sociedade como um todo. Né? Claro que isso, né, contrastava diretamente com o ideal burguês, né, porque isso geraria concorrência, né, com as fábricas e tudo mais. E tendo em vista que dentro da Europa, né, no século XIX, a maior parte dos governos, né, terem uma presença forte, uma influência forte das burguesias industriais e financeiras, esse tipo de prática ele praticamente não seria aplicável. Né? Então essa seria a ideia. Por isso, novamente, né, a ideia de utópico, porque imaginaram, né, possibilidades, mas nenhuma delas aplicáveis. Olha só, esses pensadores não promoveram análises científicas. De fato, eles não vão analisar profundamente, né, o capitalismo, entender como o capitalismo funcionava, ou algo desse tipo, para justificar essas suas ideias a partir de processos históricos. Né? Isso não vai acontecer. Né? Então, olha só, esses pensadores não promoveram análises científicas, né, sobre o processo capitalista e julgavam que o bom caráter da sociedade em geral seria suficiente para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Em outras palavras, os socialistas utópicos, como ficaram conhecidos, acreditavam que a burguesia abdicaria de parte dos seus bens para a construção de uma sociedade mais justa. Né? Então, quer dizer, essa ideia de harmonia social, né, de que cada um entenderia a sua função dentro do todo social, é uma ideia que existe entre os socialistas utópicos, né, e que coloca, né, e que vai se chocar principalmente com essa ideia, né, daquilo que era, né, que compunha os bens da burguesia, os privilégios da burguesia, e aquilo que se buscava, que era a sociedade mais justa. E aí o Marx, o Engels, né, quando eles vão lá estudar e pensar a forma, né, também propor uma forma de superar esses problemas sociais, eles vão criticar justamente isso, né, colocar que a burguesia dificilmente ela abdicaria de bom grado dos seus privilégios, dos seus bens ou algo desse tipo. Olha só, então é isso. Aqui, ó, eu trouxe aqui algumas imagens, né, o Saint-Simon, só para critério de ilustração, para vocês conhecerem, né, Saint-Simon, aqui, aqui o Charles Fourier, tá? E o Robert Owen. Né? Então, o Robert Owen, eu falei, né? Ele teve fábricas, então ele aplica algumas das suas ideias nas suas fábricas, inclusive algumas delas faliram. Né? Então, aí, né? E aqui um modelo do que seria um falanstério, né? Segundo o Charles Fourier. Né? Então, como eu falei, isso aqui será uma comunidade, né? Agroindustrial, geraria produtos agrícolas e também produtos industriais. Aqui as pessoas viveriam e compartilhariam, né, as atividades, as tarefas
desempenhando as tarefas que melhor lhe, enfim, fossem direcionadas. E ele até propõe, ele diz que o ideal é que aqui vivessem no máximo 1.500 pessoas, né? Então ele vai meio que determinar aí como é que deveria ser esses falanstéreos. Também não foi aplicado, daí novamente, né, reforçando a ideia de socialismo utópico, né? Utópico porque não foi alcançado, não poderia ser alcançado. Tá? Então, a gente vai ter também o socialismo científico. Então, o socialismo utópico, a ideia de que, né, aquela sociedade defendida lá pelos socialistas utópicos, ela seria inalcançável, né, porque partia de princípios, né, da colaboração de classe, né, da colaboração entre os diversos setores da sociedade, da ideia de harmonia social, né, de uma mudança na mentalidade, né, da consciência, da função de cada setor. Então, essas ideias vão fazer com que o Marx e o Engels, né, denominassem esses primeiros socialistas lá como utópicos, né, porque a sociedade as mudanças que eles colocavam, que eles propunham, a forma como elas ocorreriam, elas eram inalcançáveis, né. Então aqui a gente vai falar sobre o socialismo científico. Por que o termo científico, né? Porque, pessoal, diferente do socialismo utópico lá do Charles Fourier, da galera lá, o socialismo científico aqui do Marx e do Engels, ele vai se fundamentar num estudo aprofundado sobre a própria natureza do capitalismo, né? Então aqui o que o Marx e o Engels vão fazer é uma crítica estrutural ao próprio capitalismo. Então eles vão buscar estudar, entender, compreender como funcionava, né, a dinâmica capitalista, pensando na sua origem, no seu desenvolvimento e nas contradições internas do próprio sistema econômico no qual eles estavam inseridos. E a partir dessa compreensão propor uma transformação. Então, diferentemente lá do socialismo utópico, que parte das ideias daqueles pensadores, mas que não tem uma ligação direta com uma perspectiva de compreensão ou da própria dinâmica do sistema, o socialismo científico ele vai se fundamentar nisso, né? Então é chamado de científico porque parte de toda uma compreensão, uma análise e de toda uma metodologia, né, que se constrói a partir dessa análise para superar, né, as contradições e as desigualdades que se desenvolvem ali ao longo do século XIX. Tá? Então, por isso chamado socialismo científico. Também, tá? Isso é importante lembrar, pode ser conhecido como marxismo, né? Apesar de que existem aí algumas questões em relação a esse termo, né? Mas, de maneira geral, chama de socialismo científico aqui. Então, como eu falei, né, essa teoria ela foi pensada pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, são alemães ali, né, viviam na região da Alemanha. E eles vão escrever vários livros. Tá? Então, tanto em conjunto, né, ambos vão escrever livros juntos, mas também vão escrever uma vasta obra individualmente. Tá? Então, o próprio pensamento, né, socialista aqui, científico, ele é fruto dessas obras, né, dessa série de estudos que eles vão realizar sobre a sociedade capitalista, né, partindo de seus aspectos principalmente econômicos, né, da relação mesmo econômica, né, na sociedade. Destacam-se aqui, né, destaca-se aqui eu coloquei o Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, que foi publicado pelo Marx e Engels lá em 1848 e que de maneira geral, né, sintetizava e de forma bem simples, né, vamos dizer assim, difundia os principais pilares do pensamento do socialismo científico. Porém, né, vamos dizer assim, o trabalho mais profundo acerca dessa questão é o livro O Capital do Marx, né, do Karl Marx. O Engels também tem outros livros, né, A Origem da Propriedade, da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né, é também um livro no qual o Engels vai comentar aí como é que se dá esse processo de construção da própria sociedade, né, capitalista, né, de como surge os pilares dessa sociedade, a família, a propriedade privada e o Estado. Enfim, então você vai ter uma obra razoavelmente vasta, né, que vai analisar diferentes aspectos dessa sociedade, mas digamos que a síntese desse pensamento, né, ele se encontra ali no Manifesto Comunista.
Então é lá que o Marx e o Engels vão trazer ali os principais conceitos, né, que vão ser elaborados ao longo do desenvolvimento dessa teoria política, né, que são, né, o elemento fundamental, né, da crítica que eles faziam, né, ao capitalismo era de que a causa, né, principal da desigualdade é a propriedade privada. A propriedade privada aqui entendida como principalmente os meios de produção, né? Então, assim, enquanto que a burguesia ela detinha a propriedade privada, detinha os meios de produção, as máquinas, as fábricas, as indústrias, ela essa posse, né, da propriedade privada era um dos fatores que causava, né, o principal fator que causava a desigualdade, porque a propriedade privada ela geraria, né, também a exploração do trabalhador. Então existem aqueles que possuem a propriedade privada e aqueles que não possuem a propriedade privada. Os detentores da propriedade privada explorariam aqueles que não possuem a propriedade privada, porque por não possuírem a propriedade privada só teriam, né, a força de trabalho para oferecer, né, e assim poder, enfim, sobreviver. E aí quem tem a propriedade privada vai explorar essa força de trabalho para poder enriquecer. A propriedade privada necessariamente geraria o lucro, que seria a base aí, né, do sistema capitalista, né? A exploração, né, a dita mais-valia, né, que o Marx vai propor. Então, quer dizer, dentro dessa lógica, se a propriedade privada ela é, dentro da perspectiva do Marx e do Engels, a causa, de certa forma, aí, da desigualdade, então a solução da desigualdade necessariamente passaria pela abolição da propriedade privada. Então a solução, né, encontrada por eles seria abolir a propriedade privada. Então, sem propriedade privada não haveria desigualdade, né, não haveria desigualdade. E aí, daqui novamente, né, retomando um pouco o que a gente já falou anteriormente, é um dos pontos, por exemplo, que já diferencia o socialismo científico do socialismo utópico, né? O socialismo utópico em nenhum momento fala sobre a abolição da propriedade privada. Então aqui a abolição da propriedade privada é um elemento crucial no processo, né, de estabelecimento de uma igualdade social, tá? Então, e aí, né, atrelado à própria ideia de propriedade privada, o que o Marx coloca é que o fundamento, né, dessa lógica capitalista é o que ele chama de mais-valia. E aí o que seria a mais-valia, né? Seria justamente a diferença entre o valor, né, do que o trabalhador produz e aquilo que ele recebe em forma de salário. Então, assim, sempre na sociedade capitalista, o trabalhador ele recebe muito menos do que aquilo que ele produz. Então, geralmente, o valor do que o trabalhador produz é muito maior do que aquilo que ele recebe em forma de salário. E essa diferença é o que caracteriza a mais-valia. E aí o que o Marx coloca é justamente isso, né? É que o trabalhador, por não ter a propriedade privada, ele se submete a essa condição, né, para poder sobreviver do seu trabalho. E o capitalista, ele então se aproveita dessa condição para explorar mais o trabalhador e assim poder aumentar, né, os seus lucros, a sua riqueza. Então essa perspectiva, né, o fim da propriedade privada também, né, levaria ao fim da mais-valia, né, já que não haveria mais propriedade privada e aí as propriedades, os meios de produção pertenceriam a todos e não apenas aos capitalistas que explorariam. E aqui é muito importante destacar, pessoal, que dentro da perspectiva do Marx, né, e até ele coloca isso, né, nos primeiros momentos ali do Manifesto Comunista, é que a sociedade, né, ela é dividida em duas classes antagônicas, tá? Isso é muito importante destacar. O Marx entendia a sociedade capitalista dividida em duas classes antagônicas. Ele, vamos dizer assim, ele estende isso para muito, muito além da sociedade capitalista. Mas aqui vamos pensar na sociedade lá do século XIX, na sociedade capitalista, que é a sociedade que o Marx viveu. Então, eles vão defender que a sociedade ela é dividida em duas classes, né? Ou seja, a burguesia, que seria a detentora dos meios de produção, né? Aquela que possui ali as fábricas, as indústrias e tudo mais, as máquinas, e aqueles que não possuem a propriedade privada, não possuem os meios de produção, que seriam os proletários, os trabalhadores. Então a sociedade ela seria dividida entre os exploradores, aqui no caso da perspectiva do Marx, a burguesia, e os explorados, que seria os trabalhadores. E, como eu falei, né, ele estende isso
não apenas lá no período do século XIX, mas ele vai colocar isso como uma teoria da história, né? Por isso que eu coloquei aí. Por quê? Ele vai colocar que na história da humanidade, a história da humanidade ela é marcada pela luta de classes. Em todas as sociedades existentes, né, dentro da teoria do Marx, em todas as sociedades existentes anteriormente, existia uma classe exploradora e uma classe explorada. E sempre essas classes elas estavam em antagonismo, elas estariam em conflito. E as sociedades foram mudando, os sistemas econômicos foram mudando, mas sempre existia ali uma classe exploradora e uma classe explorada. E no capitalismo isso não seria diferente. Por isso que ele até diz que a história da humanidade é a história da luta de classe, né? Porque os eventos históricos seriam explicados por essa divisão, essa disputa, esse conflito constante entre os dominados e os dominadores. E aí é justamente partindo dessas questões, né, que a gente está discutindo aqui, que eles vão propor a mudança. Né? Então, como é que seria a resolução desses problemas sociais, a desigualdade, o conflito entre as classes sociais, a mais-valia, né, que é a exploração do trabalho, a desvalorização do trabalho, como é que isso ocorreria? E aí eles vão, como eu falei, partir dessa análise científica, essa análise sistemática, para poder definir aí como é que seria essa transição. E aí eu coloquei aqui de uma forma bem simples, bem resumida, né? Então a sociedade ela se encontraria, né, dentro da lógica capitalista. Os proletários, né, os trabalhadores, em algum momento, né, eles tomariam consciência da exploração na qual eles viviam e, consequentemente, né, se uniriam uns com os outros, levando à revolta, né, à revolução. Essa revolução, né, realizada pelos trabalhadores, pelos proletários, como eles chamam, colocaria fim à propriedade privada. Então, abolia-se a propriedade privada. As fábricas, né, elas seriam apropriadas, né, estatizadas, os bancos, enfim, as terras, né, isso, tudo aquilo que gerava a exploração capitalista seria tomado, né, pelos trabalhadores e estatizados. Então, dessa revolução proletária, dessa revolução realizada pelos trabalhadores, surgiria um Estado controlado pelos trabalhadores, pelos proletários, que ele chama de socialismo. Né? Então, essa abolição, né, essa estatização da propriedade privada geraria o sistema socialista, né, no qual os trabalhadores então assumiriam o controle do Estado e por meio do Estado eles iriam estabelecer, né, por meio da força, né, por isso que ele chama de ditadura do proletariado, a igualdade social. Então seria estabelecida por meio do Estado as igualdades de condição. Por quê? Os bancos, né, pertenceriam ao Estado e como o Estado seria governado pelos trabalhadores, pertenceriam a todos, né, aos trabalhadores. Então se estabeleceria a igualdade, né, enfim, educação, saúde, enfim, moradia, alimentação. Então seria estabelecida a igualdade social por meio, né, desse Estado socialista. E aí, né, então só então atingida essa vamos dizer, esse estado, né, de igualdade social, o Estado também seria abolido, né, dando origem ao que fica conhecido como comunismo. Né? Então, o Marx, né, e o Engels, eles vão ser defensores da doutrina comunista. Né? Chama-se socialismo, mas também é comum chamar de comunismo. Né? E aí, na perspectiva deles, né, o Estado ele também geraria aí desigualdades sociais. Né? E aí, para atingir uma sociedade completamente sem desigualdade social, seria necessário atingir o comunismo, uma sociedade que não possui Estado e nem classes sociais. Então, com a Revolução Proletária, quando os operários se revoltassem e assumissem, abolissem a propriedade privada, não haveria mais classes sociais, porque dentro dessa perspectiva, né, não haveria os detentores e os que não detinham a propriedade privada. Não haveria os exploradores e nem os explorados. Então, nessa lógica, né, a Revolução Proletária ela quebraria essa corrente de explorados e exploradores. E aí geraria uma sociedade sem classes sociais, sem propriedade privada e uma sociedade igualitária. Né? Então, essa seria a lógica, né, dentro do pensamento aí do socialismo científico. Tá? Isso é importante destacar, pessoal. Isso aqui
É o que o Marx e o Engels, né, eles pensaram lá no século XIX, lá em 1848, né, e de lá em diante, certo? Então é isso, né? De certa forma, de forma bem resumida, é isso, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens, aqui o Marx, aqui o Engels, né? Aqui para vocês conhecerem um pouco aí de cada um dos dois, Friedrich Engels e o Karl Marx. Apesar de certa forma, a teoria de ambos, né? Terem sido muito ter havido a colaboração, né? De ambos, né? Tanto Marx como o Engels, de certa forma o nome do Marx acaba ficando um pouco mais popularizado e aí por isso que se chama marxismo, né? Mas tem vários nomes, tá? Isso é importante destacar. É marxismo, é materialismo histórico, materialismo dialético, socialismo científico, enfim, tem várias denominações. Tá? Aqui eu coloquei algumas obras. O Manifesto do Partido Comunista, né, como eu falei, o Manifesto Comunista do Marx e do Engels vai sintetizar de forma mais simples, né, aquilo que eles vão propor como transformação da sociedade e resolução das desigualdades sociais. O Capital já é um livro muito mais complexo, muito mais, vamos dizer assim, erudito, né, porque é bem complexo, é um livro de economia política, então é bem complicado, você precisa ler com bastante calma para poder compreender exatamente o que está sendo dito ali, né? E aí é uma análise bem profunda daquilo que é o sistema capitalista, de como ele funciona, quais são os mecanismos que existem, né? Que mantêm o sistema capitalista funcionando, quais são as contradições desse sistema, né? Onde é que estão as contradições. Então são vários tomos, né? Bem largos, que aí o Marx vai fazer uma análise bem profunda do que era o capitalismo lá no século XIX. Tá? Isso é outra coisa muito importante. Marx pensa o capitalismo lá no século XIX. Tá? É importante sempre pensar nisso. E aqui um livro do Engels, né? Eu coloquei dois livros aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, também de grande importância aí para o desenvolvimento desse pensamento. Aqui eu coloquei a setinha, né? Como eu falei, lá então o capitalismo é o sistema vigente, né? O sistema vigente, haveria uma revolução proletária ocasionada pela tomada de consciência dos trabalhadores. Os trabalhadores perceberiam que são explorados, que a causa da exploração é a propriedade privada, a mais-valia, enfim, o capitalismo e tudo mais. Eles se uniriam e se revoltariam contra esse sistema, realizando a chamada revolução proletária, implantariam um Estado em que não haveria propriedade privada, as propriedades privadas seriam estatizadas, né, e o Estado seria controlado pelos trabalhadores. Esse Estado ele estabeleceria a igualdade social e a igualdade de condições, né, que é o socialismo, então atingindo essa sociedade igual, né, sem classes, sem propriedade privada, baseada na propriedade coletiva e tudo mais, o Estado o Estado seria abolido e aí a gente vai ter a implantação do que seria o comunismo, né? E aí sim, o comunismo é uma sociedade sem classe, sem Estado, sem propriedade privada, tá? Então é mais ou menos isso aí.